Hoje nós vamos inverter, eu vou expor a palavra e depois a gente encerra com um momento de dízimos e ofertas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, vocês podem acompanhar aí pelo telão. Carta de João, primeira carta de João, 1 de João, capítulo 2, 1 de João, capítulo 2, eu quero ler alguns versículos com os irmãos desta carta, abençoada e abençoadora. Primeira carta de João, capítulo de número 2, verso 18 e 19, o texto sagrado diz assim: filhinhos, já é a última hora e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos, note bem, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles, note bem, saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Agora eu queria que você fosse lá no capítulo de número 4, no capítulo de número, capítulo 3, versos de 8 até 10. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto, grifa aí na sua Bíblia, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Note bem, João está dizendo: nestas coisas se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. E o texto continua: todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amados irmãos, muito rapidamente, eu vou me valer hoje do ferramental hermenêutico chamado de sermão textual estrutural. É à luz da primeira carta de João que eu quero tratar com vocês sobre o tema: como se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Dificilmente alguém diz: eu sou filho do diabo. Ninguém. Quando Jesus lá no capítulo 6 vai dizer: olha, alguns de vocês são filhos do diabo, isso provocou uma dissensão muito grande, e alguns que estavam seguindo Jesus o abandonaram. Aliás, nós temos ouvido com muita frequência: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Se eu perguntasse aqui e agora quem é filho de Deus, todo mundo levantaria a mão. Mas se eu perguntasse agora quem é filho do diabo aqui, ninguém levantaria a mão, com certeza absoluta. Mas há algumas maneiras deles se manifestarem. João já vai dizer: nisto se manifestam os filhos de Deus e também se manifestam os filhos do diabo. É importante e absolutamente crucial para que nós entendamos a carta de João, a razão e o porquê João escreve a sua carta. Pelo menos 5 razões levaram João a escrever a sua carta. Primeiramente, para contrapor ensinamentos contrários à palavra de Deus. Você pode ver isso no capítulo 2, verso 26 e no capítulo 3, verso de número 7. Alguns falsos mestres estavam trazendo ensinamentos contrários à igreja. A carta é um contraponto aos ensinamentos errados dos chamados gnosticistas, ou seja, algumas características próprias destes gnosticistas. Ou seja, os gnosticistas, eles tinham pelo menos alguns pressupostos. Eles acreditavam que havia um dualismo de Deus, ou seja, o Deus bom e o Deus mau, que há uma guerra, e isso continua até hoje.
Mesmo que alguém não se identifique como um gnosticista, eles ainda acreditam que existe um Deus bom, um Deus mau, e que há uma guerra cósmica do bem e do mal. É doutrina dos gnosticistas. Mas também eles negavam a encarnação e a ressurreição de Jesus, como está aí no capítulo 4, no verso 2 e no verso de número 3. Eles não acreditavam no pecado. Por quê? Porque o pecado era promovido pelo corpo, e eles e nós somos espíritos. Você pode pecar à vontade, pecado é do corpo, nós somos espíritos. O corpo é mau, mas o espírito é bom. Isso é a doutrina dos gnosticistas, e João vai escrever para dizer o seguinte: se você pecar e continuar pecando, você é filho do diabo. Mas se você pecar e confessar a Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele nos perdoa e nos purifica de todo o pecado. Note que toda carta são contrapontos contra a doutrina dos gnosticistas, que também acreditavam que a salvação era meritória, que não era por graça, era através do gnoses. Por isto, gnosticistas, gnosis, conhecimento. Eles acreditavam que a salvação era pela sua capacidade, por seu conhecimento, e não por graça, não por misericórdia, não por bondade de Deus. Mas também eles acreditavam que a salvação ela era subjetiva, ou seja, não precisava ser manifesta. E aqui entra a nossa fala. Para os gnosticistas, você diz: eu sou salvo e eu não preciso demonstrar coisíssima nenhuma. E João vai dizer: opa, se você é de Deus, há evidências, mas também se você é do diabo, tem evidências. Se o Espírito de Deus está em você, há como saber, mas se quem opera você é o Espírito do diabo, também tem como saber. Por isso o texto: nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. E, amados irmãos, nesse texto nós vamos ver aqui alguns sinônimos. João vai chamar de filhos do diabo, anticristos, são alguns destes sinônimos. Infelizmente hoje o tempo vai me maltratar, mas se eu perguntasse, repito: quem é filho de Deus aqui? Todos. Até porque, até quem não é da igreja, você conhece, todos nós somos filhos de Deus. Você já deve ter ouvido isso 1 milhão de vezes, né? Mas não é bem assim, todos nós sabemos. Como é que se manifesta? Quem são os filhos do diabo? Quem são esses anticristos? E João vai dizer: eles estão no nosso meio, eles estão no meio da igreja. Quem são esses filhos do diabo? Estão no nosso meio. Na parábola do joio, quando Jesus vai ser interpelado pelos seus discípulos acerca da parábola, Jesus vai dizer: o joio, meus filhos, o joio são os filhos do diabo. Jesus não era polido para dizer: você é filho do diabo. Hoje, né, é capaz de um pastor ser processado, ou alguns saírem da igreja, se você disser: cara, você tem todas as marcas e características de um filho do diabo. João não tem problema nenhum de dizer isso, Jesus não tinha problema nenhum de dizer isso, mas nós nos polimos, e alguns não gostam de ouvir mensagens assim. Alguns saem, alguns ouvem. Quando é que se ouve mensagens deixando claro quem é filho de Deus e quem é filho do diabo? Mas há algumas características próprias aqui que eu quero lhes mostrar, como diz lá no capítulo 2, 18 e no verso 3, 8. Aqui estão algumas características. Primeira delas, né? Os filhos do diabo amam o mundo. Capítulo 2, verso de número 15. Se você observar no capítulo 2, no verso de número 15, João vai dizer assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, um filho do diabo tem prazer no mundo, as coisas do mundo lhe agradam. Um filho do diabo tem prazer em amar o mundo, porque as coisas do mundo lhe atraem mais do que as coisas do alto. No capítulo 3, no verso de número 8, o texto sagrado diz que um filho do diabo anda pecando, ele gosta de pecar.
Um crente peca, mas ele tem desespero e ele busca. Nós somos pecadores redimidos. O pecado incomoda, o pecado nos maltrata. É como Davi vai dizer no Salmo 51: enquanto eu me calei, enquanto eu não me arrependi, enquanto eu não confessei, eu adoeci, eu definhei, eu emagreci, eu fiquei febril, eu perdi a alegria da salvação. Não a salvação, mas a alegria da salvação. Amados irmãos, um filho do diabo, ele gosta de pecar, ele tem prazer em pecar. Diz o texto agora, vive pecando. Terceira característica, você vai ver, amados irmãos, que eles não veem na palavra de Deus, não veem na palavra de Deus a sua regra de fé e ordem. Eu não tenho tempo, mas eu vou fazer menção aqui. 6 vezes a Bíblia faz menção a palavra de Deus. Capítulo 1, verso 10, 2, 5, 7, 14, 3, 8, 5, 7. Há a palavra mandamento. A palavra mandamento vai aparecer 10 vezes. E a palavra mais 6 vezes. 16 vezes palavra e mandamento só na carta de 1 de João. Os filhos do diabo não têm prazer em Bíblia. Os filhos do diabo têm aversão à palavra do Senhor. Podem até mencionar um versículo aqui e outro acolá, mas um filho de Deus não. Um filho de Deus tem prazer, como eu vou lhes mostrar, em obedecer, em meditar na palavra do Senhor. Capítulo 3, verso 10. Uma outra característica de um filho do diabo: ele não ama o seu irmão. Um filho do diabo não ama seu irmão, não aceita um abraço do irmão, não consegue perdoar um irmão. Quem não consegue amar o seu irmão é filho do diabo, irmãos. Pode fazer beicinho, é filho do diabo. Um filho de Deus, ainda que seja ofendido, ainda que seja maltratado, ainda que seja caluniado, ele encontra forças não nele, porque Romanos 5,5 diz que o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós conseguimos amar porque Deus nos amou primeiro. Um filho do diabo não consegue amar o irmão. Mas você vai ver, amados irmãos, que o que choca é que João vai dizer no capítulo 2, no verso 19, que eles saíram do nosso meio. Não é do mundo. Esses filhos do diabo saíram do meio da igreja. Nisto são manifestos os filhos do diabo e os filhos de Deus, que têm também suas marcas distintivas. Primeira delas, o verdadeiro cristão é conhecido pelos lugares que escolhe andar. Eu gosto muito, amados irmãos, porque no capítulo 1, versos 6 e 7, dá uma espiada aí, capítulo 1, versos 6 e 7, o texto sagrado diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Guarda isso na tabinha do seu coração, meu irmão. Filho de Deus sabe para onde andar. Filho de Deus não pisa em trevas. Filho de Deus tem uma característica distintiva: ele sabe os lugares que ele deve ir e os lugares que ele não deve ir. Lugares onde tem luz eu posso ir, lugar onde são trevas eu não vou. Então, você conhece gente que gosta de andar onde está as trevas, pode perguntar de cara se é filho de Deus ou filho do diabo. Mas tem uma outra característica: um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho de Deus é conhecido também pelo seu padrão moral. Há uma série de textos aqui, capítulo 2, no verso 1, só para você ter uma ideia: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Um filho de Deus sabe que quando peca, ele precisa se arrepender. No capítulo 3 é interessante, no verso 6 e 9, você vai ver aqui: olha, todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu e não o conheceu. Verso 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Um filho de Deus tem um padrão moral, amados.
não vive pecando, peca, mas não vive na prática do pecado. Você conhece alguém de igreja que está rotineiramente, que é um alcoólatra, que é um prostituto, que leva a sua namorada para motel e isso não o incomoda? Se é um maconheiro, se é um chincheiro, se é um bebedor de vinho, quanto mais, se é um bebedor de cachaça, quanto mais, vive pecando. Se é um mentiroso, quanto mais, vive pecando. Um crente, um filho de Deus, tem um padrão elevado. O pecado o incomoda. 3, um filho de Deus é conhecido pela obediência à palavra. 16 vezes, 10 vezes a palavra mandamento, 6 vezes palavra. Enquanto os filhos do diabo têm aversão à Bíblia, têm aversão à palavra de Deus. Os filhos de Deus amam a palavra do Senhor, tem prazer na palavra do Senhor. Capítulo 2, amados irmãos, só para dar uma olhada depois, capítulo 2, alguns versículos, só o 7 e o 14, só para você dar uma olhada, né? Olha, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Verso 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Há um prazer em obedecer a palavra do Senhor, de amar os seus mandamentos, e a melhor maneira da gente aferir isso, é como está a relação com os nossos irmãos. Mas não é só isso, um filho de Deus é conhecido pelo que crê, pelo que ele crê. Capítulo 3, você pode observar aí, amados irmãos, nos versos 23, mas eu quero ler o capítulo 5, nos versos 1 e 4, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Há uma divina semente, nós nos identificamos, a Bíblia diz que o nosso espírito, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O filho de diabo não tem certeza de salvação, o filho do diabo não tem esta convicção, porque o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Não tem como errar, irmãos, não tem. Você vai ver, amados irmãos, aí também no verso de número 4 do capítulo 5, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O filho do diabo ama o mundo, o filho de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é por nós, é por Deus. Um filho de Deus, amados irmãos, ele é conhecido pelo que anda, ele é conhecido pelo que crê, ele é conhecido pelo que ele pratica, ele é conhecido pelo que não ama. Ele é conhecido pelo que ama, mas ele é conhecido também pelo que ele não ama. Por exemplo, ele não ama o mundo, capítulo 3, verso 15. Um filho de Deus não ama o mundo. Você vai observar também que um filho de Deus, ele ama a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não tem condicionantes, só podemos amar aquele que nos amou primeiro. Um filho de Deus não luta desesperadamente para amar a Deus, porque a semente, a divina semente já está dentro dele. Nós temos um selo, a Bíblia diz que nós somos selados no Espírito Santo de Deus. Aquele que não tem o Espírito Santo de Deus não é de Cristo. Romanos capítulo 8, nós temos um selo, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós somos selados, nós temos esta marca, nós temos o selo, porque é a garantia que nós vamos chegar. Um filho de Deus, amados irmãos, ele é conhecido também por algumas questões, e há aqui o que eu posso chamar aqui de a prova dos 9, capítulo 3, versos 10 e 14, ele ama o seu irmão, e eu queria que você desse uma espiada na sequência que eu vou lhes mostrar. Amar o irmão como Deus nos amou, capítulo 4, verso 11, não é de qualquer maneira. Capítulo 4, no verso de número 11, o texto sagrado diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. É como Deus nos amou, a maneira como que mostramos Deus ao mundo,
Se você olhar no capítulo 4, no verso de número 12, dá uma espiada aí no capítulo 4, no verso 12, o texto sagrado diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Sabe como é que nós mostramos Deus? É amando os irmãos. É assim que nós mostramos para o mundo que nós conhecemos Deus, amando os irmãos. O nosso amor a Deus é atestado pelo amor aos irmãos. Capítulo 4, no verso de número 21, o texto sagrado diz assim: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Nosso amor, amados irmãos, por Deus, e que atesta que somos filhos de Deus, é um amor sacrificial pelos nossos irmãos. É isso mesmo, sacrificial. Capítulo 3, verso 16, olha o que diz o texto sagrado: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a vida pelos irmãos. Aí lascou. O cara não está conseguindo perdoar o irmão, cara. Vai dar a vida por ele? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Deixa eu concluir o que poderia ser uma série de conferências. Amados irmãos, isso só é possível por graça e misericórdia do Senhor. Os gnosticistas diziam: eu sou salvo por mérito. Os gnosticistas diziam: eu posso pecar à vontade, porque o pecado só bagunça com o corpo, o espírito permanece intacto. Os gnosticistas diziam: salvação é uma coisa muito individual, não tem como ser demonstrada, é relativa. Os gnosticistas diziam: o que vale é o meu saber, o meu conhecimento, são os meus absolutos. A carta de João é para derrubar todas essas falácias dos gnosticistas que continuam infiltrados no meio da igreja e que nada mais são senão filhos do diabo. Isso só é possível, amados irmãos, porque, como diz lá no capítulo 4, no verso 19, nós amamos porque Ele, Cristo, nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro, nós podemos amar a Deus. Porque Ele nos amou primeiro, nós podemos amar a Sua palavra. Porque Ele nos amou primeiro, nós podemos amar o nosso irmão. Foi Jesus quem disse: sem mim nada podeis fazer. E eu encerro pedindo para você olhar de novo para o capítulo 3, o verso de número 10, e o texto sagrado diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Onde eles saíram? Do nosso meio. A nota triste de João é que João diz: olha, os anticristos, os filhos do diabo, não são os que estão lá fora. Esses não incomodam. Os que incomodam são os filhos do diabo, os joios que estão dentro da igreja, com as suas marcas próprias, são amantes do mundo, vivem pecando, e isso não mais os constrange, porque suas mentes estão cauterizadas. Buscam em outras fontes saberes, senão na palavra de Deus, na sua gnosis. Buscam ainda, amados irmãos, no irmão adversário, e não alguém para amar, se sacrificar e se entregar por ele. Vêm os irmãos como adversários.
Os filhos do diabo não amam os irmãos. Os filhos do diabo não nasceram de novo. João diz assim: o que é nascido de Deus não vive pecando. E ele vai dizer: o que é nascido de Deus ama o seu irmão. E ele vai dizer a terceira vez: o que é nascido de Deus ama a sua palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude, amados irmãos, sairmos dos relativismos. Que Deus olha, quem prega o universalismo não são os batistas. Os batistas não pregam o universalismo. Pastor, o que é o universalismo? Todos um dia serão salvos, porque Deus é bonzinho, não criou o inferno para ninguém, e um dia, de alguma maneira, Ele vai dar um jeitinho para todo mundo ser salvo. Rob Mel, que escreveu um livro, O Amor Vence, batista, que apostatou, esse crê que não existe filho do diabo, todos são filhos de Deus, mas não é o que a Bíblia diz. Jesus diz: vocês são filhos do diabo. João Batista vai dizer para uma classe elitizada de religiosos: vocês são rachas de víboras, vocês são venenosos, vocês matam, vocês não salvam, vocês matam. Deus tenha misericórdia de nós e nos dê ousadia para termos uma congregação não miscuída, não misturada, a despeito de muitas vezes a gente ter cuidado para não arrebentar com o trigo, tentando remover joio. Mas de uma coisa nós temos certeza: os filhos do diabo se manifestam, tem características próprias, como também tem características próprias os filhos de Deus. Os filhos de Deus têm suas próprias características. Eles não andam em qualquer lugar, eles não amam o mundo, eles amam a palavra e praticam a palavra. Eles têm fé, creem no Cristo capaz, e só Ele, de nos salvar, não a nossa gnose, não o nosso saber, não o nosso conhecimento, não os nossos méritos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Permita a Deus, na sua eterna glória, saber, onisciência e soberania, está olhando só para filhos de Deus nesta manhã. Mas se tem alguém aqui com algumas características de um filho do diabo, João vai dizer: foi para isso que Jesus veio, para destruir as obras do diabo. Só Jesus pode roubar a paternidade de um filho do diabo e transformá-lo num filho de Deus. Veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes a dinamite, deu-lhes o dunamis, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Se coloque em pé. E filho de Deus não tem problema com oferta. Filho de Deus não tem problema com dízimos, porque um filho de Deus tem prazer em obedecer a sua palavra, e ofertar é um mandamento do Senhor. Não vou ler nenhum texto, porque o que mais tenho feito aqui ao longo desses 10 meses, e nunca citei Malaquias 3:10 para um momento de dízimo. Filho de Deus tem prazer em ser um agente do reino de Deus. Eu quero convidar você, papai, mamãe, as crianças que trouxeram seus dízimos e ofertas nesse momento agora, e depois eu vou orar e encerrar. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.